Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula desta série de videoaulas do meu site. O meu nome é Fábio Carmo e estamos então na aula número 3, onde iremos verificar e analisar o comportamento dos mercados de apostas, tendo em conta alguns comportamentos e alguns fatores que fazem oscilar as cotas de mercado nos jogos nos quais poderão estar a trabalhar. Isto antes de partirmos para a última aula, que será a aula número 4, onde iremos analisar de facto o que é o trading na vertente das apostas. Antes disso, achei lógico que conhecessem a forma que nos permite, ou o que é que acontece nos mercados que nos permite ganhar dinheiro a fazer trading. A percepção das nuances dos mercados é fundamental para a realização de um bom trabalho. Se não compreender como funciona o mercado, onde pretende trabalhar, não irá conseguir fazê-lo com sucesso e com lucros constantes. E por isso mesmo vamos analisar dois mercados, e dois dos mercados com maior liquidez nas apostas e nos mercados de bolsa de apostas em futebol, que são os mercados Match Odds e Under Over 2,5. Vou começar pelo mercado Match Odds. Já foi referido que este é um mercado na aula número 1 de apostas simples. Falei sobre este mercado e sobre as suas características, o facto de ser o mercado, aquele mercado chamado no Total Bola a tripla, que em suma é o mercado onde nós definimos qual é que será o resultado final desse jogo, ou melhor, qual é que será, qual dos lados irá ter a vitória, a equipa da casa ou a equipa visitante, ou então se sairá o empate desse jogo. E o comportamento deste mercado é bastante simples. Existem alguns fatores que o fazem oscilar e que fazem, portanto, oscilar as cotas deste mercado em específico, tal como os outros todos. Mas agora vou abordar apenas os três principais fatores que fazem oscilar o mercado de probabilidades, o mercado Match Odds. Para isso vou recorrer aqui a um pequeno print screen que fiz de um jogo que foi o Milton Keynes Down contra o Nottingham Forest. Isto é um jogo amigável, como veem está ali, isto é informações relativas à Bet365, que foi um print screen que eu fiz da Bet365 em apenas 15-16 minutos de jogo, para vos mostrar estas variações. Reparem que, e atentem apenas aqui ao resultado final, reparem que o mercado de resultado final neste jogo pode-se definir como um jogo equilibrado. O Nottingham Forest é favorito, um retorno potencial de 110% ao primeiro minuto de jogo relativamente ao investimento. O empate traz um retorno sobre o investimento de 240% e a vitória do Milton Keynes Down de 200%. Portanto, é um jogo relativamente equilibrado, com um favorito claro, que é o Nottingham Forest, ainda assim. O jogo começou assim, com estas cotas neste mercado, e aos 14 minutos saiu o primeiro gol do jogo, e foi o gol do Milton Keynes Down. O que é que fez? Este acontecimento fez oscilar completamente as odds, inverteu completamente o mercado e passou o favoritismo logicamente para o lado do Milton Keynes Down, que agora tinha uma cota de 1.80 contra uma cota do Nottingham Forest de 3.75 e do empate de 3.75. Notas a referir desde já. Logicamente, este é o primeiro fator que irei falar, é o fator dos golos. E no fator dos golos temos a tal questão: um golo para qualquer uma das equipas irá fazer oscilar nesta medida as cotas de mercado. Sendo que, se o golo tivesse sido do Nottingham Forest, a cota de mercado do Nottingham Forest, essa sim, tinha descido, a do Milton Keynes Down tinha subido ainda mais e o empate tinha ficado num valor intermédio. Reparem que há pouco o empate era, ao início do jogo, o resultado teoricamente menos provável, aquele tinha uma cota de mercado maior.
Volto a recordar que as cotas de mercado são calculadas através do inverso da probabilidade desse acontecimento, como já falámos anteriormente. Neste momento, depois do golo do Milton Keynes Down, o que aconteceu foi que Milton Keynes Down passou a ser o acontecimento mais provável, uma vez que já está em vantagem, e o empate equilibrou com o Nottingham Forest, sendo que passados alguns minutos, garantidamente que o Nottingham Forest será o resultado menos provável e aquele que terá uma cota maior. Mas neste momento estava equilibrado a seguir ao gol, foi quando eu tirei o print screen. Portanto, o fator de golos é, na minha ótica, um dos fatores mais importantes a explorar naquilo em que se regem as variações dos mercados. No entanto, há um que eu considero ainda mais importante, que é o fator tempo, que vou explicar daqui a pouco. Vamos agora voltar à imagem número 1 e ver o que é que aconteceu noutro mercado, que foi o mercado de golos over e under 2,5. Ora, o mercado de golos over e under 2,5 começou com mais 2,5, portanto a possibilidade de 3 ou mais golos a 1.90 e menos 2,5, portanto a possibilidade de haver 2 ou 0, de 2 a 0 golos a 1.80. Portanto, teoricamente este jogo tinha uma probabilidade maior de haver poucos golos, portanto de haver 2, 1 ou 0 golos. Neste caso, o que é que aconteceu? Quando o gol saiu muito cedo, que fez baixar drasticamente o over e aumentar drasticamente o under. Reparem que agora o over está a 1.40 e o under está a 2.75, uma grande variação de 40 ticks relativamente ao over e mais ainda relativamente ao under, logicamente. Esta situação é uma situação que também pode ser explorada, principalmente para quem estivesse à procura de golos neste mercado, poderia ganhar aqui bastante dinheiro com a variação deste mercado através apenas de um golo. Volto a referir que os golos são, na minha opinião, a segunda característica mais importante, o segundo aspecto mais importante, o fator mais importante a explorar naquilo que são as variações de mercado. No entanto, não são, para mim, na minha opinião, a mais importante, porque existe o fator tempo. É que o fator tempo é sem dúvida aquele fator, dos fatores, é aquele que é mais utilizado pela maioria dos traders. Geralmente, as posições assumidas pelos traders mais experientes são posições a privilegiar a passagem do tempo sem que nada aconteça. Eu vou-vos dar um exemplo. Nós podemos estar a trabalhar num jogo e tenho inclusivamente um exemplo que vos vou dar a seguir, tal como dei no exemplo anterior, num jogo, agora irei dar um outro exemplo de outro jogo, no mesmo período de tempo, em que o 0 a 0 mexeu drasticamente com o mercado over e under 2,5 e mexeu também bastante com o mercado do resultado final, portanto o mercado de match shots, probabilidades. Eu vou já passar para esse exemplo para vocês terem essa noção. Repare, isto é um jogo que vai começar de sub-19, um jogo desequilibrado, o Canadá super favorito, a 1.44 a odd do Canadá no início do jogo, o empate a 4.75 e a vitória da China a 5.50. Portanto, isto é o que acontece quando existe um super favorito. No exemplo anterior, se repararam, o empate, como o jogo era um jogo teoricamente equilibrado, apesar de haver um favorito, o empate era o resultado menos provável. Ou seja, demonstrava claramente que não havia uma certeza quanto à equipa que iria ganhar o jogo, apesar de haver uma equipa que era mais provável que vencesse do que outra. Neste caso já não é assim. Parece já que o Canadá entrou a ganhar, tal como aconteceu no jogo passado, não é? Em que quando o Milton Keynes Down marcou
tornou-se claramente favorito a vencer. Parece que o Canadá já entrou a ganhar neste jogo, dado o seu favoritismo, e então o empate já não é aquela situação, já não é o acontecimento menos provável de todo o jogo, é sim a vitória da equipa da China de sub-19. Relativamente aos golos, vemos também que o over 2,5 parece claramente algo que irá acontecer. E reparem que o under 2,5, portanto o menos de 2 gols e meio, parece pouco provável de acontecer. Isto acontece muito quando há jogos com aquilo que nós chamamos super favoritos, odds muito baixas a favor do favorito. Isto vai haver, quem seguir jogos de Espanha, jogos de Portugal, jogos um Benfica a jogar em casa, é raro não ter odds mais baixas, mais altas que isto, 1.44, excetuando, claro, quando joga contra Porto e Sporting, e mesmo contra o Sporting, tendo em conta os registros da equipa nos últimos campeonatos, no que toca a vencer e também a registros posicionais, por exemplo, acredito que estaria até abaixo de 2 a odd do Benfica. Não era, e isto aconteceu, por exemplo, esta época, nos jogos em que o Benfica esteve em casa contra o Sporting, esteve sempre no início do jogo a odd abaixo de 2 a favor do Benfica. É natural. É um super favorito a jogar. Das equipas mais fortes do campeonato geralmente tem este tipo de odds. Já o Barcelona, cheguei a ver jogos do Barcelona a 1.08, 1.06, portanto a dar 6% sobre o investimento. E o que aconteceu neste jogo? Este jogo essencialmente não teve golos até aos 15 minutos. E então vamos já ver aqui as variações que ocorreram nos dois mercados que estávamos a falar, quer no mercado de match odds, quer no mercado de over e under 2,5. Ora, aqui está. E o Canadá teve um lance de bola parada, um canto, foi o primeiro canto do jogo também, um remate à baliza para cada equipa. Vemos que a odd do Canadá subiu bastante. O empate desceu, aliás, peço desculpa, o empate continua a ser o segundo resultado mais provável e a vitória da China continua a ser o terceiro resultado mais provável, sendo que o empate desceu, a odd da China, deixem-me confirmar aqui, desceu também. Portanto, desceram os dois e subiu a odd do Canadá. Quanto a over e under 2,5, reparem na diferença. Temos aqui o menos de 2,5 a 1.66 e isto, fazendo contas de cabeça, em 15 minutos dava um lucro de praticamente 40% do vosso investimento. Reparem bem, 40% do vosso investimento em apenas 15 minutos. Estou a fazer as contas de cabeça, mas não estarei garantidamente longe daquilo. Eu trabalho muito com este mercado, então através desta variação eu consigo rapidamente perceber à volta entre os 38% e os 40% será o lucro de uma variação deste género. E reparem também no mais de 2 gols e meio, que agora está a 2.10. Portanto, isto sem acontecer nada no jogo. Muitos mercados a variar, como irão ver na última aula, na aula número 4 sobre a Bolsa de Apostas, irão ver como conseguir aproveitar estas variações e aconselho-vos vivamente, tendo em conta a liquidez e as possibilidades de trabalho, aconselho-vos vivamente, quando começarem a fazer as vossas apostas, a fazer os vossos trades, a começarem por estes dois mercados e depois irem lendo outros mercados e irem vendo como trabalhar noutros mercados e treinarem também noutros mercados para que amplifiquem o vosso raio de ação e assim possam aproveitar mais oportunidades. Relativamente a outros fatores, no mercado do resultado final, existem expulsões ou então o facto de uma equipa estar mais dominadora que a outra, que podem mexer com as cotas de mercado, mas num panorama geral, apesar de haver casos em que mexem drasticamente, num panorama geral, estas são situações em que, dependendo do tempo a que vai o jogo, podem mexer pouco com o jogo, ok?
principalmente se o jogo estiver perto do fim. Estes tipos de situações mexem pouco com a odd de cada um dos mercados e mexem pouco com o jogo, ok? Portanto, mais uma vez o tempo a influenciar inclusivamente alguns fatores extra. Portanto, estes são os fatores que mexem mais com os mercados e a forma como os mercados se movimentam, quer numa situação de golo, quer numa situação em que não haja golos. Vimos aqui dois casos diferentes, um jogo super equilibrado e um jogo como super favorito. Espero que tenha sido elucidativo. Na última aula vão ter uma noção exata de como aproveitar isto, como referi há pouco. E, mais uma vez, meu nome é Fábio Carmo. Qualquer dúvida, qualquer questão, contactem-me. Tenho todas as informações para o fazer através do site. Espero que assistam à aula número 4. E um abraço a todos. Até à próxima.